E aí, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá passar rapidinho aí o material que seria uma aula complementar, tá? Sobre o que a gente já viu de árvore binária. Na verdade, tem algumas operações que o que faltou, na verdade, a gente só conversar um pouco mais sobre inserção de nós e remoção de nós, que também está relacionado àquela questão de busca, né? De você navegar, fazer a navegação na árvore binária. Eu deixei aqui como um material auxiliar, um pouquinho diferente, né? Um videozinho que ele é bem curto de um professor, não é meu, tá? Que ele fala exatamente em Python a parte de inserção e busca, que está totalmente relacionado, e também a remoção de nó, tá? O que a gente fez? Lá na nossa aula, a gente trabalhou com uma árvore que era estruturada com a sua entrada, então a gente jogava uma coleção de valores e ela era criada, tá? Como eu falei, essa ideia de árvore ela é criada a partir de outros dados. Tanto que a gente viu que a gente consegue pegar uma árvore, ter o formato dela vetorial, né? Seria no caso uma lista, mas ali numa unidade de uma dimensão, tem como ver isso. E depois a gente remonta. Tem algumas estruturas que têm a ação de inserir e remover, como a gente viu nas outras estruturas antes aí dela, tá? Então, a inserção de novos nós em uma árvore vai envolver a criação de novos elementos e a posição correta que esses elementos vão entrar na estrutura da árvore. A gente vai seguir aquela regra padrão de esquerda, né, tendo menor, e direita tendo maior. E agora a gente vai começar a encaixar, né? Então, se eu for inserir um novo valor, aonde que ele encaixa? Então, aonde é a posição dele dentro da árvore, na composição. Nós vimos na aula passada a criação da árvore por partes, né? Foi basicamente a inserção de nó, só que agora só formalizando aqui, deixando mais claro quais são essas composições aí de inserção. Então, a inserção da árvore de forma recursiva, que é a forma mais correta que a gente começa pela raiz, é óbvio, né? É a referência que nós temos aí para começar a navegar por ela, é a maneira mais óbvia que a gente tem. Se o valor inserido é menor que o valor do nó atual, lembrando que a gente vai percorrer, a gente vai andar por toda a árvore, né, começando do nó e vai descendo ali verificando. Então, se o valor inserido é menor do que o nó atual, vamos inserir uma na subárvore à esquerda. Lembrando que a notação subárvore é qualquer coisa montada a partir do nó que você está verificando à esquerda dele. Né? Pode ser apenas um nó ou pode ser uma ramificação que vai para a esquerda. Se o valor é maior, insere na subárvore direita. Se o nó corrente está vazio, a gente coloca o novo valor lá. Parece um pouco óbvio também, né? Então, não tem nada, vou inserir lá. Então, criando, a gente tem a classe nó, tem a classe binária, com inserir recursivo, tá? E o inserir recursivo. Basicamente é isso. Vou criar também aquela instância de desenhar a árvore, só que agora a gente vai fazer aos pouquinhos, tá? Então não esquece de executar toda a classe nó, que eu vou deixar aí para vocês o link, tá? Vai estar no Teams, tudo bem? Vocês estão vendo aqui já. Quem passar o link aí para alguém aí diretamente ou no grupo, saiba que o link vai estar fixado ali na nossa disciplina, tá? Na data de hoje, que seria 17/10, a data que eu estou gravando e estou publicando, tá? Então a gente vai ter no canal Estrutura de Dados ali esse link, tá? E é a mesma ordem que a gente tem. Aqui a gente vai criar a instância do GraphViz para a gente ver, tá? Então que a gente também já trabalhou. E aqui a gente vai montar aos pouquinhos, tá? Então eu vou criar uma árvore colocando apenas 3 elementos. Então a gente tem 10, 5 e 20. Então 10 é o nó, primeiro que entrou. O 5, que é uma exceção, veja que já estou fazendo isso. No caso, a profundidade vai para 1, né? Então ele vai para a esquerda, que é menor, e o 20 vai para a direita, porque ele é maior. Por quê? Quando ele vai na árvore lá pela raiz, quando entra o 5, a referência é o 10, que é a raiz. É menor, esquerda. Quando eu vou colocar o 20, ele vai bater ali no 10, vai ver que tem a direita do vazio e tem ali o 20 como sendo ordem de entrada, vai para o lado direito. Beleza? Então agora eu vou aqui inserir o 15. O 15, seguindo essa regra, ele vai para o lado direito, pensando, né, na regra que o que está à direita ali é o maior, então 10 é maior
que, desculpa, 15 é maior que o 20. E o 20, como já tem a sua posição, ele vai estar colocado para cá. Veja que o 15 foi para o nó para direita. Quando eu for colocar o 30, se a gente percorrer, lembrando que é recursivo, eu começo indo pela raiz, depois eu caio aqui, lá já tem, né? E no caso, como o 30 é maior que o 10, seria aqui, mas aqui já tem. Esse é o novo nó atual de verificado, porque a recursividade eu estou rodando ali. O 30, como o 30 é maior que o nó verificado aqui, ele vai para a direita e agora a gente tem uma árvore bonitinha nesse lado aqui, ó. Sei lá, se eu fosse então colocar aqui árvore ponto inserir, tá? Vou colocar, por exemplo, aqui um 7 e depois eu vou colocar, por exemplo, árvore ponto inserir e eu vou colocar um 9, por exemplo. Então, quando eu coloco o 7 e o 9, ambos são menores que 10, então eu vou ter que correr para essa parte aqui. Veja, só que quando eu pego com 5, o 7 e o 9 são maiores que 5. Para que lado que eles vão? Se a gente for seguir pela regra, tá vendo que como o 7 e o 9 são maiores, o 7 veio para cá. Como ele é maior, ele está à direita, certo? E como o 9 é maior que o 7, ele está à direita. A gente não consegue ver esse direita aí muito bem no GraphViz. Muito facilmente, o que a gente faz? Vamos pegar aqui o árvore, ponto inserir. A gente vai colocar um número que seja menor do que o 5, o 3. Então, pela regra, o 3 é menor que o 10. Recursivamente, já passando por aqui, recursivamente eu chego no 5. O 3 eu verifico com essa nova raiz de recursividade colocada aqui. Então eu tenho, por exemplo, que o 3 entra à esquerda e eu coloco aqui. Se eu colocar o 8, por exemplo, aqui, o 8 ele vai ser maior que o 5. Então vou colocar aqui para cá para a gente ver. Então esse percorrer aqui do 8, ele é menor que 10, vem para cá. É maior que 7, vem para cá. Daí você fala assim, mas ele deveria entrar aqui. Veja com a ideia recursiva dele, como o 8 já existe aqui, né, o 9 já existe aqui, ele vai pendurar aqui no 9. Tá? Quem entraria à esquerda, por exemplo, do 7? Seria, por exemplo, um 6. Ó, eu vou até tirar o 8 daqui e colocar o 6 para vocês verem para onde ele vai. Então, ele vai colocando para cá. Tudo bem? Porque lembrando, o 6 pelo 10 é a esquerda, o 5, né, o 6 comparado ao 5 é a direita. Quando ele encontra o 7, o 6 é menor que o 7, é a esquerda. Encontramos o lugar dele. Tá bem? Beleza? Então vocês podem pegar esse código aqui e vai trabalhando com essas percepções, tá? Então, aqui só uma explicação também já escrita aqui para vocês lerem depois. Se a raiz vazia, obviamente a nova raiz. Comparação recursiva, então o modo inserir recursivo, eu coloquei nome recursivo para vocês lembrarem. Compara o valor a ser inserido com o nó atual. Então, sempre vai andando pelo nó atual ali. E sempre que está cheio, ele vai colocando no lugar devido. Tá? Então, se está vazio, lembrando que a árvore binária é dois lados, ele vai para a esquerda ou para a direita correspondente. Se não, ele vai fazendo esse percurso em maneira recursiva, até encontrar a sua posição. Então, por exemplo, o 6, ele usou esse de base, ele sabia que é a esquerda, não tem ninguém, mas tem um novo nó de comparação, que é subárvore aqui. O 6 é maior, então ele vem para a subárvore da direita, tá? Que no caso será o 7 e com o 9 naquela ocasião. O 6, como é encaixado aqui que é menor, ele consegue criar um nó à esquerda. Tudo bem? Então, só reforçando aquela ideia de inserir agora com a intenção de entender a inserção em partes. E tem também a remoção, o que é óbvio também, se eu consigo inserir, eu consigo também retirar. Tá? Então, o que ele tem que fazer? Então, a remoção aí de uma árvore binária tem que ser feita da seguinte forma. Encontrar o nó. Então, primeiro, a gente precisa achar o nó dentro da hierarquia. Então, é um pouco diferente. Se eu quero tirar o 7, por exemplo, qual é a questão aqui? Eu tenho que percorrer até achar o valor que eu quero remover, explicitamente. Então, você tem que percorrer de qualquer maneira aí. Olha que interessante. Se aquele nó não tiver filho, eu só removo ele. Ó, sei lá, o 9.
Qual que é o problema remover o 9? Nenhum. Não tem ninguém pendurado aqui, é só falar tchau pro 9, acabou. Removido, tá? Se ele tiver um filho, né? Substituímos o nó pelo seu único filho. Então, com esse filho aqui, então, por exemplo, a gente não tem nenhum aqui, né? Mas, ó, vamos criar um aqui pro 16. Então, eu vou colocar aqui, ao invés do 6, eu vou colocar o 16, tá? Vou rodar de novo aqui. Então, veja que o 15, se eu for retirar o 15 e o 15 só tem um nó, tá vendo que se eu tiro o 15 daqui, eu posso substituir ele pelo filho. Porque o 15 sumiu, tiro ele daqui, o 16 cai para cá. E ele fica ainda compondo a mesma regra de menor. Por quê? Sempre ele vai ser menor. Se o elemento já está à esquerda do pai e o pai está à esquerda do pai dele, então esse aqui obviamente está à esquerda também desse avô, esse antecessor de nível mais um, né? Acima, né? Aliás, menos um, né? Que os níveis crescem de baixo para cima. Tudo bem? E com dois filhos, substituímos o valor do nó pelo valor do menor nó da subárvore à direita, pelo maior da esquerda, ou dependendo da situação que você tem, ou qual for a abordagem escolhida. Isso é um pouquinho diferente, por quê? Eu teria que escolher entre os dois. Se eu tiro 20, quem que entra no lugar? Porque, pela concordância, tanto 15 quanto 30, eles podem ser. Então, ó, aqui eu coloquei, fiz de novo a instância do GraphVis, tá? Estou rodando uma classe nova agora com o de remover, tá bem? E aqui no remover recursivo ele faz essa mesma regra. Se o valor for menor que o nó comparado a ele, ou seja, o valor que eu quero remover, colocado acima, eu vou usar o da esquerda. Se for maior, é o da direita. Tá? Por quê? Porque daí ele vai saber para qual lado que ele vai, entendendo se é menor ou maior do que aquela de referência, do pai dele diretamente. E olha os casos aqui. Se for um nó sem filhos, é tchau para ele. A referência fica none e a gente sabe que quando a referência é none, perde-se a referência daquele objeto nó, tchau, eu perdi a referência, acaba-se que ninguém, né, tem esse valor. Então, ó, se o da esquerda é none e o da direita é none, é tchau, ele não tem ninguém. Então, eu posso simplesmente transformar a referência do nó como none e acabou. Tá? Não tenho mais ninguém. Quando sendo um filho, esquerda ou direita. Se a esquerda for none, quem que vai ganhar a referência do pai? O que está à direita. E se for o que está à direita que está vazio, quem ganha o nó é o da esquerda. Então, como o desenho que eu falei, você tem aqui, você está com o pai em cima e tem dois, certo? Se não tem um deles, quem está em cima aqui vai embora, o filho substitui, tá? Independente do lado. E a casa dos dois filhos, ele é um pouco mais problemático. Então, eu vou usar o mínimo, e essa referência de mínimo que a gente vai ter é o menor dentro do valor recursivo que eu tenho aqui. Então, vai ter o valor que vai ser predestinado a ser tirado. Então, eu encontro o menor na subárvore à direita, vai substituir pelo valor do sucessor, tá? E vai remover aquele sucessor, tá? E a funçãozinha do mínimo está aqui. Então ele vai encontrar o menor valor da árvore de sobre a direita. Por quê? A gente tem que colocar uma regra, tá? Então, se eu preciso substituir, e sempre quem está à direita é o maior, não é? Então, se eu trago o da direita para o pai, eu sei o que estava à esquerda dele vai ser o menor, então ele fica à direita, à esquerda dele. É que eu estou com a câmera invertida aqui, né? Então ele ficaria assim, tá? Então eu coloco o maior aqui, que é o da direita. Então o direito estava aqui para baixo, ele subiu, virou pai, e o da esquerda continuou no mesmo lugar. Poderia fazer isso com a esquerda? Sim, só que daí eu tenho que escolher qual é o lado que eu quero. E por que geralmente usa a esquerda? Aquele livro que eu mostrei para vocês pela referência, ele entende assim: como os dois nós que estão abaixo ali são maiores do que o nó avô, porque como eles são da subclasse a subárvore da direita, qualquer um dos dois que ficar é maior do que o avô dele que está acima. E lembrando que o avô estou referindo aquele nível menor ali que o pai. Então qualquer um que for vai estar encaixado.
E pela regra, a gente sempre começa pela esquerda, então como já coloco ele à esquerda, quando ele for bater, ele evita a esquerda já está cheia, joga para a direita. Ou ele vai para a esquerda correta. Poderia substituir pelo da esquerda? Poderia. Mas lembra que a remoção está usando a regra contrária da inserção. A gente primeiro tenta na esquerda e depois direita pelo valor. Tá? Aqui ele está usando o contrário. Poderia usar a regra da esquerda? Poderia também. Tá? A única coisa é só trocar, literalmente trocar todos os nós escritos à direita pela esquerda. Ele vai colocar. Mas como eu falei, estou usando aquele livro de referência lá. E tem outras referências também que usam essa remoção à esquerda. Ó, vamos rodar para ver se fica mais coerente e vocês aí criem a árvore de vocês, tá? Então eu vou fazer o seguinte, ó. Para a gente esconder, eu vou fazer assim, ó. Eu vou, daí vocês fazem aí também. Eu vou deixar o código todo do jeito que eu larguei, vamos por assim, aqui no final do vídeo. Daí vocês vão removendo também o que vocês acharem. Então eu estou colocando uma árvore aqui, parecida com aquela outra que eu tinha, tá? Então eu estou com a árvore aqui 5, 10, 5, né? Menor, maior, 15 e 30. Então eu vou fazer o quê? Vou remover esse cara que é o discutível aí. Vou tirar o 20. Então, ó, fica bem nessa imagem aqui o que, que ela está acontecendo. Então eu tenho aqui, a esquerda eu não vou mexer, então 10 fica, 5 fica, e o 20. Então o 20 eu teria dois candidatos possíveis aí, que seria o 15 e o 30, que estão logo abaixo dele. Então vou colocar aqui, veja que pela regra, quem foi para o lugar? O maior, então quem estava à direita, subiu para lá, tá? Porque nós escolhemos isso, ok? Como eu falei, é a regra que nós estipulamos, não é a regra definitiva, tá? Poderia fazer pela esquerda, poderia, mas na literatura, por conta dessa ordem inversa de inserção esquerda-direita, a remoção vai esquerda, desculpa, direita, esquerda, tá? Mas nesse caso, e literalmente nesse caso, né, tanto faz, tá? Tanto faz. Eu não consegui ver, inclusive, em algumas literaturas, e nem lembro também se tem alguma questão lá quando eu fiz na graduação na verdade eu fiz essa disciplina no mestrado, novamente, se tinha alguma questão. Desconfio que seja pelos algoritmos de árvore binária sempre começaram pela esquerda. Então o que acontece? Quando ele bate aqui na esquerda, está vendo que o que ficou na esquerda? Então ele é sempre um passo a menos, diria assim. Tá? Se você pensar que a regra da exceção é sempre para a esquerda, eu teria um passo a menos, porque quando eu reintroduzi o nível, ficou pela esquerda. Tá legal? E aqui também ficou mais uma pequena síntese do que eu falei. Tá legal? Então, voltando, né? Busca o nó. Se o nó não tem filho, tranquilo, é tchau para ele. Se ele só tem um filho, obviamente, substituo, né? O filho sobe o nível ali, né? No caso, se ele está no nível 2, vai para o nível 1, se ele está no nível 5, vai para o 4. Isso quer subir, né? Ficar menor ali em número, mas o nível acima. E com dois filhos, colocamos a regra da subárvore à direita e executamos essa regra de subárvore à direita. Tudo bem? Então, eu vou deixar o código mais ou menos assim, tá? O vídeo está curto mesmo para que vocês vejam rapidinho, tá? E brinquem um pouco aqui no Colab. Não deixa de ver os dois vídeos aqui que eles complementam, até estende um pouquinho. Se eu não me engano, eu só não sei se ele fala exatamente da regra da direita, mas se ele falar de uma outra regra vai ser até bom, porque daí já dá uma ênfase aí que entenda que poderia ser uma outra. Mas eu insisto, e que se vê na literatura, é porque daí você sempre permanece com a esquerda ali, que é a prioritária na hora de buscar. Seria sempre um passo a menos na hora de você inserir um novo nó. Tudo bem? Então, vejam aí se tem alguma dúvida, né? E a gente pode trazer essas dúvidas aí para a próxima aula. Tá legal? Um abraço e até mais.